Beleza, direito penal, a gente inaugura agora a parte especial do Código Penal. A gente vai trabalhar agora a parte especial daqui para frente. A gente começa trabalhando já o título próprio, título 1, que vai falar do crimes contra a pessoa. Agora, o objeto jurídico protegido é o ser humano. E o primeiro capítulo que vai tratar disso é o capítulo dos crimes contra a vida. Mas antes disso, eu faço um cenário geral a respeito da matéria, tá? Tem um quadrinho que eu coloquei muito filé. Esse quadrinho salva a sua vida no concurso público. Esse quadrinho eu trago a respeito dos crimes contra a vida, já falando crimes contra a vida, tá? E aí, nesse quadrinho, eu coloquei o seguinte, ó, e já resumo toda a minha explicação aqui. O homicídio é o único crime que é possível a forma dolosa e culposa, tá? Quais são os 4 crimes contra a vida? Homicídio, participação no suicídio, infanticídio e aborto, tá? O homicídio é o único crime contra a vida que é possível a forma dolosa e culposa. Nesse sentido, não existe crime de participação no suicídio na forma culposa. Não existe aborto culposo, não existe aborto na forma culposa, não existe infanticídio na forma culposa. Ok, deixa eu baixar um pouquinho aqui para poder tirar essa claridade aqui. É que a minha cabeça está atrapalhando aqui. Beleza. Então, nesse caso, agora é melhor. Então, não existe o aborto culposo, não existe infanticídio culposo, tá? Só existe homicídio culposo. Nesse sentido, nós já estamos em direito constitucional. Só irá para o tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. Leia-se, o homicídio culposo, que é a única forma culposa, não irá para o tribunal do júri. Os demais crimes contra a vida, todos irão para o tribunal do júri. Ok? Que mais? Perdão judicial. O perdão judicial só é possível na forma culposa. Bom, então, se o homicídio é a única forma culposa, só o homicídio culposo terá o perdão judicial. Isso a gente já mata também. Outra, a proteção à vida. A única proteção que a vida será intrauterina será no aborto, porque os demais serão vida extrauterina. Beleza? Não tem erro. Então, por exemplo, um cara encosta a pistola na barriga de uma gestante e fala: esse filho não é meu, e dá um disparo e mata a gestante e a criança no ventre materno. A pergunta é: qual crime ele cometeu? Um crime só? 2 homicídios? Não. Aí, já com essa concepção de proteção à vida intrauterina, você já vai matar. Homicídio não será. Será o aborto para a criança. E para a mulher será o quê? Homicídio. Homicídio para a criança e aborto. Homicídio para a esposa, para a mulher, para a gestante. E aborto para a criança. Nesse caso, concurso material formal. Uma tacada só lhe deu tiro. Concurso o quê? Rápido. Formal. Formal perfeito ou imperfeito, lembra? Ele tem dolo no meio? Tem dolo. Então, o concurso é o quê? Concurso formal, fala para mim imperfeito. Imperfeito, muito bem. Mas uma pergunta, se for perfeito, o sistema de pena vai ser exasperação, eu vou pegar uma das penas e aumentar de 1/6 até metade, ou vai ser acumulação? Acumulação, muito bem, muito bem, muito bem. Bacana, o tio Kleber adora isso. Forma privilegiada, qual que tem? Só o homicídio tem forma privilegiada, os demais 4 crimes não têm forma privilegiada. Tentativa, todos os crimes têm tentativa, menos a participação no suicídio, essa aí não cabe tentativa, ok? Tribunal de Júri, já falei, forma qualificada, eu falei, causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena, todas têm, menos o infanticídio. Infanticídio não tem causa de aumento de pena, todas têm causa de aumento de pena, menos o infanticídio. E o hediondo, crimes hediondos. Crimes hediondos o homicídio vai ser hediondo, ok? Tem homicídio hediondo. E as outras demais não tem forma hedionda, ou seja, não existe participação suicídio hedionda, não tem aborto hediondo, não tem infanticídio hediondo. Só o homicídio que poderá ser hediondo. Beleza? Só esse quadrinho aqui, gente, resume muita coisa e ajuda muita coisa realmente para você avançar nos seus estudos. Falando do homicídio, o crime mais antigo de toda a história, né? O crime mais homicídio, a proteção à vida, ela foi a primeira a ser protegida, a ser construída nos diplomas, digamos assim, penais do mundo. Então, nesse sentido, nós temos que saber que o homicídio, ele trata é o homem que mata outro homem, ok? Beleza? O homicídio, ele pode ser simples ou qualificado ou majorado, ok? O homicídio simples, estou falando de homicídio doloso. Existe a forma culposa, que é o homicídio culposo, mas o homicídio doloso que nos interessa nesse momento. O homicídio simples, o homicídio doloso pode ser simples, qualificado ou majorado ou circunstanciado, que é o mesmo sinônimo de majorado e circunstanciado são sinônimos. O homicídio simples é por eliminação. Será homicídio simples quando não for qualificado, ok?
E aí a pergunta é, o homicídio simples poderá ser hediondo? Sim. Nós damos isso na primeira aula. O homicídio simples poderá ser hediondo? Sim. Desde que seja praticado na forma de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa. Desde que seja praticado na forma de grupo de extermínio, ainda que seja por uma só pessoa. A pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Bacana? 6 a 20 anos. E aí vem falando sobre tentativa de homicídio, nós já estudamos isso aí, exame necroscópico, ok? Autópsia para saber qual é a causa da morte, e aí a gente entra em homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º. O homicídio privilegiado, até o nome fala, privilégio. O homicídio privilegiado não confere ao cidadão perdão judicial. Já falei lá no começo, perdão judicial só para homicídio culposo. O homicídio privilegiado, ele tem 3 espécies. 3 espécies de homicídio privilegiado. Ocorre quando a pessoa mata a outra por motivo de relevante valor social. Relevante valor social é quando acontece a morte de um estuprador em série. A morte daquele cara na comunidade, o cara vai lá e mata ele, vai fazer um favor para a sociedade, digamos assim. Eu estou falando isso para você decorar, tá? Então, o relevante valor social é isso. Relevante valor moral é mais você chamado como homicídio piedoso. A pessoa mata a outra por dó, por piedade, entendeu? A pessoa está na fase terminal do câncer, ele vai desligar o aparelho. Eutanásia, ele vai responder, ele vai ser condenado, mas o juiz, por ser privilegiado, ele poderá reduzir de 1/6 a 1/3 a pena, ok? Poderá não, ele vai reconhecer se o tribunal do júri de falar, não, realmente ele cometeu o crime de forma privilegiada. Aí o juiz é obrigado a reduzir a pena. Só que o quanto de redução de 1/6 a 1/3, aí o juiz tem a faculdade, ok? Então esse pode aí do artigo 121 tem que se ler-se deve, tá? Deve, do parágrafo 1º, fique atento. E o último mais famoso é quando ele mata a pessoa sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Domínio de violenta emoção é domínio de violenta emoção, não é qualquer emoção, não é paixão. É domínio de violenta emoção. Se colocou paixão na prova, está errado. Logo em seguida, não é 2 dias depois, 1 mês depois. Por injusta provocação, não é agressão é legítima defesa, injusta provocação da vítima. A vítima vai lá e provoca a pessoa. Provoca quando chega em casa, a pessoa está... Né, como eu falei esses dias, ontem dei esse exemplo na sala de aula. A esposa chega em casa, tá o marido com o eletricista fazendo um trabalho de fio terra, mais ou menos assim, de instalação, né? Tá, você entendeu o que dizer. A esposa, com aquela raiva, aquela coisa cometida, pega um revólver e mata os dois, ok? Privilegiado, a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 1/3. Professor, se ela tacar fogo nos dois, o homicídio será qualificado, mas ela poderá ainda ser beneficiada do privilégio, ou seja, poderá reduzir a pena. Só é possível esse casamento de homicídio qualificado privilegiado quando a qualificadora for objetiva, beleza? Bacana? Evoluindo o homicídio, nós entra na forma qualificada. O homicídio qualificado são várias espécies de homicídio, várias espécies estão contidas no artigo 121, parágrafo 2º. A pena já muda já de 12 a 30 anos. A pena mínima que o cara pega é 12 anos, a pena máxima é 30 anos. E eu tenho 4 grandes grupos de qualificadores. Eu tenho quanto aos motivos, eu falo, por que você fez isso? Ela é subjetiva. O cara fala assim, eu fiz isso por causa de ciúme, tá na cabeça dele. Eu tenho quanto ao modo e o meio de execução. Esses são objetivos. Se o cara matou a pessoa ateando fogo, é objetivo. Eu não preciso perguntar para ele por que ele fez isso. O laudo pericial já vai me dizer que é homicídio qualificado. E a última é quanto à conexão. Aqui eu também tenho que perguntar para ele, por que você fez isso? Ah, eu fiz isso porque ele ia me denunciar. Mais ou menos assim, ok? Beleza? Então, esse último grupo é quanto subjetivo. Primeiro grupo, quanto ao motivo. Primeira delas, paga ou promessa de recompensa. Paga é o pagamento à vista. Promessa de recompensa, a pessoa vai receber parcelado. Como eu falei para os alunos, se caso o cara não receber a segunda parcela da morte, ele mata o cara na hora da contratação, quando ele matar, ele recebe a segunda parcela. Se ele na segunda parcela ele não recebe, ele pode buscar a justiça do trabalho para conseguir esse dinheiro de volta? Acho que não, né? Então, nesses casos, né, não é possível ele ressarcir. Se a pessoa fala, a esposa fala para ele, assim, ó, a esposa não, a amante fala, se você matar o meu marido, se eu matar meu marido, eu vou te dar uma recompensa. O cara fala, qual a recompensa? Ela canta, eu, você, 2 filhos e um cachorro. Fala pro cara, a recompensa é essa. Se ele matar, ele responde o homicídio qualificado? Sim, a recompensa não precisa ser financeira, viu? Então, fica esperto com isso. Torpe e fútil. Torpe, qual a diferença do torpe e fútil? Torpe é cupidez humana, entendeu? Torpe é o repugnante. Fútil é a situação, digamos, débil. Uma situação, há uma grande desproporção entre a morte e a causa. Por que ele fez isso? Ah, porque ele pisou no dedão dele.
fútil. A futilidade é isso, é o homicídio gratuito. Por que o pai matou o filho? Porque estava chorando. Futilidade é isso, há uma grande desproporção. O torpe, existe um motivo que o cara matou porque ele queria alguma coisa. Por exemplo, ele matou para poder ficar com a herança da família. Richthofen é nosso exemplo clássico do direito penal brasileiro. Ela matou por interesse. Nesse caso, eu tenho um homicídio torpe. Torpeza é isso, a pessoa mata para poder ficar com a vaga da outra. Concurso, ficou duas na final da vaga lá, o cara vai lá e mata o outro para poder ficar com a vaga. Motivo torpe. Então o torpe tem um plano de fundo, tem um porquê que a pessoa fez isso, entendeu? Já o homicídio fútil não, o fútil, a futilidade é totalmente, digamos assim, ignóbil. Ele matou porque ele não tinha nenhum, digamos, o motivo dele é débil. Ok? Beleza? Se não tiver motivo, for ausência de motivo, não será fútil nem torpe, fica esperto. A ausência de motivo sempre terá um motivo, mas a teoria fala que se for ausente o motivo, não será fútil e nem torpe. A vingança pode ser torpe e pode ser fútil, dependendo do caso. A vingança pode ser torpe, pode ser fútil. Aqueles crimes passionais que fala o cara mata por ciúme. O ciúme pode ser torpe e pode ser fútil. O fútil, por exemplo, o cara tá em casa, a esposa vai e curte uma foto do Kyle Blatt, ou do Kawan Raymond. Curte lá do lado dele, ele vai dar um tiro na cara da mulher. Nesse caso é fútil, ciúme por futilidade. Agora a mulher trai, a mulher se separa dele, ele não aceita o casamento, a separação. Ele vai lá e mata ela por vingança, com raiva, ciúmes. Aí é torpe. Entendemos isso? Então vai depender se vai ser fútil ou torpe. Bacana. Que mais? Feminicídio. Feminicídio, cuidado. Falou de morte de mulher, não é feminicídio. Falou a morte da mulher é feminicídio? Não. Cuidado. A morte da mulher, para ser feminicídio, ela tem que morrer porque o cara matou ela, ou outra mulher matou ela, por condições do sexo feminino, por razão da condição do sexo feminino. O que é isso, professor? Menosprezo. Menosprezo, discriminação por ela ser mulher, entendeu? Duas mulheres estão concorrendo com uma vaga na empresa. Uma outra mata, digamos melhor, um homem está concorrendo com uma mulher para uma vaga de gerência. Ele mata ela porque ele não admite que uma mulher seja gerente da empresa. Ele admite que ele fala que a mulher não pode obedecer a ordem de uma mulher. Isso é menosprezo, isso é feminicídio. Duas mulheres se matam lá, uma mata a outra por amor a uma outra pessoa. Não tem nada a ver. Não é feminicídio, entendeu? Feminicídio, a regra tem que ser mulher. Transexual, ainda não temos julgados do STF a respeito disso, tá? Tem uma julgado de Rondônia que aplicou. É diferente do tratamento da Maria da Penha. A Maria da Penha tem várias aplicações, vários âmbitos. Aqui é homicídio. Será ou não será qualificado? Essa é a jogada. Ok? Por enquanto não, tá? Por enquanto o homicídio, o feminicídio tem que ser mulher. Causa de aumento de pena. No parágrafo 7 nós temos uma causa de aumento de pena própria do feminicídio. Uma causa de aumento de pena própria do feminicídio, tá? Se a pena será aumentada de 1/3 até metade se ele mata a pessoa durante a gestação, ou 3 meses após o parto, ou na presença de ascendente ou descendente da vítima, ou se a vítima é menor de 14, maior de 60 ou deficiente, ou ainda se ele mata a vítima durante 3 meses após o parto. Cuidado, já vi prova colocar 6 meses, tá? Essa parte é muito letra fria, fique atento a isso daí, ok? E aí eu tenho uma outra homicídio ainda, quanto ao motivo que é subjetivo, é quando o cara quer matar uma autoridade policial, uma autoridade de segurança pública. A autoridade é o secretário, e agente pode ser um policial federal, tudo que você força nacional, agente penitenciário, só não vai entrar nessa lista de segurança pública aqui um agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o Polícia Legislativa lá do Senado. Essas aí não entram, mas os demais tudo vai entrar. Até a agente de segurança viária, ok? Agente de segurança viária que vai ser criado aí, mas alguns falam ainda por força na barra um amarelinho, digamos assim. Mas é possível, tá? Se alguém matar esses caras, ou tentar matar, ou policial civil tentar matar ele, policial federal, policial militar, integrante da Força Nacional, o crime será qualificado. Dilma que trouxe isso, viu? Reclamando para Dilma. Ela falou, vou proteger você, policial militar. Se alguém te matar, o homicídio é qualificado. Pode ficar tranquilo, vamos condenar. Tá de sacanagem, né? O homicídio tentado é qualificado. Não só isso. Se acaso o cara tentar matar um parente do policial até o terceiro grau, eu tenho também a possibilidade de aplicação do crime. Terceiro grau, eu vou falar ascendente, descendente, colaterais até o terceiro grau, que é a ideia dos irmãos, tios e sobrinhos. Mas ele tem que saber que o cara é sobrinho e ele matou por vingança, para poder atingir o policial, entendeu? Não é uma briga eventual, mata o sobrinho, já é homicídio qualificado. Não, tem que ter esse fundo de razão. Ele matou por causa do policial. Entendemos isso? Beleza? Qualificadoras quanto ao meio empregado. Quanto ao meio empregado,
Ele tem que saber que é policial também, né, gente? Senão não tem como o cara aplicar ele de forma objetiva. Tem que saber que o cara é policial. Quanto ao meio empregado, quanto ao emprego de veneno. O veneno, para ser qualificado como veneno, tem que ser aplicado de forma dissimulada, ou seja, a pessoa não pode saber que está sendo envenenada. Se ela souber que está sendo envenenada, o homicídio será cruel, qualificador da crueldade, e não emprego de veneno. Fica esperto. Beleza? Que mais? Veneno, fogo, explosivo, não tem muito o que comentar, tá? Fogo explosivo. Asfixia. Asfixia, você tem que ficar esperto. Asfixia é quando... Cuidado com as 3 E's: enforcamento, estrangulamento e esganadura. Esganadura é quando eu mato usando as minhas mãos. Um mata-leão, esgano a pessoa. Estrangulamento, utilizo um objeto de tração e travo as vias aéreas. Uma corda na pessoa da pessoa, um fio de luz, mais ou menos assim, beleza? Maravilha. Que mais que eu tenho? Tortura. A tortura, para ser qualificada, eu tenho que ter dolo na tortura e dolo na morte. Eu torturei a pessoa e vou falar para ela: você vai morrer. Eu vou torturar você e você vai morrer. Isso é homicídio qualificado pela tortura. Se ele torturou e não queria matar e a pessoa morre, isso é tortura qualificada pelo resultado de morte, lá da lei da tortura, na nossa primeira aula. Dá uma olhada lá. Eu acho que até falei isso na nossa dica do vídeo. Fica esperto, tá? Não misturar as coisas. Meio insidioso. Meio insidioso, o cara utiliza de uma estratégia. Ele vai e viola o freio do carro do cara. Ele cria alguma situação para que a pessoa seja prejudicada e leve à morte dela. Meio cruel. Meio cruel é causar uma extrema dor desnecessária à vítima. Ele é parecido com a tortura, só que a morte aqui é mais rápida, beleza? E aí eu tenho as qualificadoras quanto ao meio, eu falei, né? Eu falei meio isso. Vou falar quanto ao modo de execução. O modo de execução eu tenho traição, emboscada, ou dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Veja, a traição é uma relação de confiança pré-existente. Eu tenho uma pré-existência, não precisa ser parente, mas existe uma prévia relação de confiança. Um amigo, uma amiga que vai e mata a outra, mais ou menos para poder ficar com o marido. Traição. A dissimulação não. A dissimulação é a pessoa enganada de forma fugaz. A pessoa cria alguma estratégia para que você confie nela. Você viu uma blitz, o cara tudo com coletes da polícia, da PM. Você fala: vou parar. Você confia. Só que na verdade o cara vai e mata a pessoa. Dissimulação é isso, é enganar a pessoa de forma material ou moral. De uma pessoa falar: eu sou fulano de tal, eu sou um fotógrafo famoso, vamos lá pro parque que eu vou tirar umas fotos de você e você vai aparecer na revista. A pessoa vai, ele vai e mata. O maníaco do parque tinha esse procedimento, ele fazia isso, ok? Dissimulação. E emboscada é a tocaia, né? Eu criar uma situação que eu vou pegar a pessoa que ela vai, não tem como, ela vai ser pega, ela vai morrer ou vai ser tentativa de homicídio. A emboscada pode ser no meio urbano e como rural. O último, recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Se alguém te falar se a surpresa ela é uma qualificadora, cuidado, ela é, tá? Ela está embutida nesse último aqui. Recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Aqui está a surpresa, ok? Embutida aqui dentro. Ok? Se alguém te perguntar na lista, eu acho que tem uma questão que eu coloquei. A surpresa, ela está aqui. Ela é considerada uma qualificadora, mas ela está embutida, ela não é explícita. Diferente da premeditação. A premeditação não é qualificadora, tá? A premeditação, em nenhuma forma, ela é qualificadora. Bacana? Premeditação, cuidado. Beleza? E é esse recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, a mera dificuldade da capacidade de defesa já é suficiente para a consideração dessa hipótese. Mas vocês têm que ficar esperto que tem algumas situações que não caracteriza, tá? Se, por exemplo, se a superioridade física entre as vítimas, não há impossibilidade de defesa da vítima, recurso. Superioridade de armas também não há. Emprego de arma contra a vítima desarmada também não há. Se a vítima é menor de 14 também não há, porque já existe a majorante disso, tá? Desavença prévia, é uma briga prévia e depois gera a situação, não há essa qualificadora. Quanto à conexão, ela é subjetiva. O cara cometeu o crime, por exemplo, para garantir a impunidade do crime. Eu vou ter que perguntar para o vagabundo: você lá na delegacia, fazendo a função de escrivão ou de investigador, ou você como juiz no interrogatório, ou você como promotor fazendo a audiência da vítima, ou você como advogado, você vai ter que orientar, vai ter que perguntar a respeito disso. Então, para assegurar a execução, ocultação e impunidade, é a vantagem de outro crime. Quando a gente falar de garantir a execução, a gente chama isso de uma conexão teleológica. É quando a pessoa primeiro mata para poder executar outro crime. Não é latrocínio, cuidado.
Ele mata para poder estuprar a esposa, mais ou menos assim. É um crime grave, que é a conexão teleológica. Só pelo fato de ele ter matado para cometer outro crime, eu tenho uma qualificadora. Outra qualificadora também pode ser nessa mesma situação, é a chamada conexão consequencial. Consequencial, primeiro ele comete outro crime para depois ele matar. Por exemplo, ele cometeu um crime de, digamos, de peculato. E aí ele está sabendo que alguém está indo para a audiência para poder denunciar ele. Ele vai e mata essa testemunha. Isso aí para garantir a impunidade. Se durante o ato, dizemos, ele está realizando um estupro, ele está estuprando a vítima, estuprou a vítima, e ele olha para o lado, vê o filho, ou vê a irmã ou o irmão assistindo esse ato. Ele vai e mata o ato, mata o irmão, mata a testemunha para poder calar, para ocultar, a garantia da execução para a ocultação do crime. Cuidado, ocultação do crime. Aqui está ocultando o crime e não o cadáver. Se a pessoa for ocultar o cadáver, ele responde por homicídio e por ocultação de cadáver. É uma outra conversa. Dois crimes distintos. Se ele mata para poder ocultar o crime, é qualificadora de ocultação do crime. Ok? Digamos assim, naquele momento que está acontecendo, ele vai e mata a pessoa. Ele matou a vítima que estava assistindo a situação, crime de homicídio qualificado para a ocultação desse crime. Bacana? Beleza. E a última garantia vantagem. Ele faz um assalto e desse assalto, na partilha dos bens, com seus sócios, seus comparsas, ele vai e mata o outro para poder ficar com a parte dele. Lembra aquele filme Assalto ao Banco Central? Tem uma cena que no final o cara faz isso, né? Ele mata o outro e aí a parte fica maior para todos, né? Beleza, e aí nós temos a qualificadora, tá? O homicídio majorado, que são as formas para aumentar a pena, ou seja, ele vai tomar uma cacetada de 12 a 30, pegou lá 20 anos, e aí o juiz vai olhar como é que foi, ele fala assim, olha, você matou ela e ela estava gestante de 3 meses, não é isso? Sim, então além dos 20 anos eu vou incluir para você mais, por exemplo, 1/3 da pena, ou metade de 20 é quanto? 10, então você vai pegar 30 anos fechado. Professor, se ele pegar 20 anos, isso, 20 anos, metade de 10, é óbvio, 30 anos, beleza. O juiz, se aumentar, se eu passar 30 anos, professor, como é que fica? Passou 30 anos, ele cumpre só 30, nós já explicamos isso, mas aquela quantidade de pena da sentença vai custear para a vida dele na progressão de regime. Por exemplo, se ele pegar 200 anos, digamos, imaginou, cometeu vários crimes, ele cumpre 30, mas para mim poder progredir de regime, eu vou ter que fazer o cálculo sobre 200 anos. Se for um crime simples, eu vou para calcular 1/6 sobre 200 para ele poder progredir de regime. Aí você faz o cálculo aí, entendeu? Então essas penas pesadonas, elas para cumprimento você sabe que ela cumpre 30, mas para efeito de progressão de regime eu vou fazer o cálculo sobre ela, ok? Isso é o entendimento do STF. As formas majoradas, eu tenho 3 formas majoradas. Eu tenho o feminicídio, que eu já falei, que aumenta de 1/3 até metade. Nas hipóteses eu já falei para você. Eu tenho quando o cara age na forma de milícia. Milícia, lembra Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2. Ou então, milícia, é um exemplo. A pena será aumentada também de 1/3 até metade. Ou na forma de grupo de extermínio. Mesma coisa. Esquadrão da Morte. Reúne para poder matar um grupo de pessoas. Nesse caso, aumenta de 1/3 até metade também, tá? E o último, quando a vítima é menor de 14 e maior de 60. Nesse caso, a pena também aumenta, só que aumenta em 1/3, tá? Essas são as formas de homicídio majorado ou circunstanciado. Eu vou aplicar isso na terceira fase da dosimetria da pena. Nós já aprendemos isso, as causas de aumento de pena. Homicídio culposo, lembra que a pessoa, se matar a outra de forma negligente, imprudência e imperita, ela vai responder de forma homicida, por homicídio culposo. A pena é menor, a pena é de detenção de 1 a 3 anos, ele já começa num aberto. Ok? Nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena sim, se as consequências do crime for de tamanha, o cara acidentou e matou uma família, mas ele ficou tetraplégico. O juiz fala, não precisa dar maior pena que isso. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Isso é chamado perdão judicial, e o perdão judicial é só para o homicídio culposo. Beleza? Perdão judicial é unilateral. Não adianta que falar, não quero receber. Você vai receber o perdão judicial, vai extinguir a punibilidade, mas os efeitos civis, a reparação do dano pode permanecer. Beleza? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.